mas com toda a tranquilidade que nós temos, a gente dá aqui e recebe com muita satisfação esse jovem Lúcio Flávio que deu essa declaração essa semana e que está rendendo, né, Lúcio? Boa tarde. Ferreira, vocês me ouvem bem? Boa tarde a todos que estão aí fazendo parte do programa Sintonia Notícias. É um prazer, uma honra estar à disposição de vocês nesse finalzinho de tarde chuvoso, nesse friozinho gostoso aqui em Aracaju. Muito bem. Vocês me ouvem bem? Tranquilo, tá ótimo. Ô Lúcio, mas você está me ouvindo também aí, né? Tá ótimo também. Então vamos lá. Lúcio, lógico que você vem acompanhando aí um processo não apenas eleitoral, mas também todo um processo político, né, onde se alguém morrer atropelado, principalmente, é possível até que a gente ouça que quem estava dirigindo era Bolsonaro, né, por conta daqueles que são, digamos, de outras torcidas, e você tem defendido posições do governo, de uma certa forma, para a gente chegar lá no final nessa questão da possível candidatura apoiada pelo presidente aqui. Como é que você está vendo essa relação, por exemplo, nesse processo de pandemia entre governadores, especialmente governadores do Nordeste, nesta relação com o governo Bolsonaro? Ferreira, é uma vergonha, né? Os governadores do Nordeste trazem uma vergonha ao povo, à população lutadora, guerreira do Nordeste, ao formarem logo aos 6 meses, já não demorou nem um ano do governo Bolsonaro, logo aos 6 meses, a palhaçada chamada de consórcio do Nordeste, um consórcio que leva as turras dos dinheiros de nós nordestinos, né, de todos os estados nordestinos, com o objetivo de escrever cartinhas desaforadas, com raivinhas do presidente. Uma vergonha de quem não aceitou as eleições nas urnas, que o presidente foi eleito com a maioria esmagadora dos brasileiros, e levaram aí, eu fiz um vídeo com denúncia muito grave, muito contundente, do que esse orçamento desse consórcio dos governadores de esquerda, chefiados aí pelo PT, se tem uma coisa que o PT sabe fazer muito bem, é gastar o nosso dinheiro público com essas palhaçadas. E aí fazem um orçamento em 2019 aí, que foi orçado em 10 milhões de reais, um consórcio que foi feito para escrever cartinha para Bolsonaro nos 6 últimos meses aí de 2019. Então, para mim é uma vergonha ter governadores na região que tinha tudo para se afinar com o presidente e veio para trazer tudo novo para o nosso país e ficam fazendo esse paredão aí da resistência, só se for resistência queimada de chuveiro. E os nordestinos estão atentos, os nordestinos estão ligados aos partidos de esquerda. O PT não se sustenta se não tiver mentira, não fica de pé sem mentira. Mas a mentira está caindo por terra, o pai da mentira é o diabo, a gente sabe muito bem, a Bíblia diz isso. Então eu só tenho a lamentar, Ferreira, é uma vergonha a representação que o Nordeste entregou com a eleição desses governadores que criaram esse paredão, uma palhaçada. Respiradores gastaram 50, você que está ouvindo a gente aí, 50 milhões de reais pagos a uma empresa que não tinha sequer um ano de existência. Não sei se foi pago. Por onde é que foi esse dinheiro? 50 milhões para comprar respiradores que nunca chegaram para salvar as vidas do nordestino. Os nordestinos morrendo porque falta leito. Aí vem os governadores e prefeitos que estão morrendo porque é o carro de comércio, aí fecha comércio. Uma vergonha, Ferreira. Então, qual é o meu sentimento? Sentimento de vergonha. Vergonha porque nordestino votou mal pra caramba, elegeu gente ruim, péssima, uma tropa aí orquestrada pelo governador Rui Costa, petista, e levando o dinheiro dos nordestinos numa época tão difícil. Contratou aí agora em época de pandemia, rapaz, época de restrição de circulação, contratou R$500 mil com agência de viagens. Agência de viagens em plena pandemia, para viajar para quê? Que as orientações deles são restrições dos governadores, é restrição de circulação. Então, o sentimento que eu tenho, Ferreira, a resposta é vergonha, é uma decepção, e que os nordestinos, e especialmente os sergipanos, a terra onde eu moro, e adotei de coração, votem melhor nas próximas eleições. Abram seus olhos para quem fechou o teu ganha-pão, quem fechou o teu comércio, fiquem atentos.
Lúcio, o que é que lhe chama mais atenção, além dessas cartinhas, e eu concordo com você que não se viu outro procedimento a não ser esse, mas o que é que lhe chamou mais atenção na condução desse processo de pandemia? Lá no início, vamos voltar um pouco, quando não sei se você estava ouvindo o meu comentário aqui de abertura, mas eu falava há pouco que, por exemplo, existem pacientes que estão indo e que estão voltando para as suas casas e não retornam mais e estão vindo, como postou, e você deve ter visto o doutor Ivan Leite, o receituário que veio para ele, para o pai de 94 e para a mãe de 84. E lá no receituário estava a hidroxicloroquina. E, no entanto, o presidente foi crucificado por isso. Como é que você analisa isso? Rapaz, olha, quantos casos nós tivemos de a turma dos que levantam a bandeira do fica em casa, mas estão trabalhando com seu salário na conta, que diz não usem a cloroquina, mas escondido, né? Quantos casos tivemos aí que escondidos tomaram? E que perseguição é essa? Que perseguição é essa, você que nos ouve? Para que o paciente mais humilde não tenha o seu direito à prescrição da hidroxicloroquina, da ivermectina. É assustador que o poder público politize uma questão que pode deflagrar a decisão da vida ou morte, Ferreira. Como Exato. pode a gente, olha só, o estado de Sergipe não ter se preocupado com o tratamento precoce, Ferreira? Porque quando uma pessoa é diagnosticada pela Secretaria de Saúde que tem Covid, ela diz logo aqui, paradinho em sua casa aí, não vem não. Fica aí na sua quarentena, passe 15 dias aí, vá monitorando a gente, que se piorar você vem. Ora, Ferreira, como assim se piorar você vem? Não, quer dizer que o Estado quer que piore para poder dar conta, para poder atender? Não é para piorar. Não é e aí é por isso que a gente está com os leitos aí com ocupação preocupante. Primeiro porque o Estado não criou os leitos que prometeu, suficientes para a dimensão que o Estado de Sergipe precisava. A Prefeitura não fez uma sequer leito de UTI, a única capital do Nordeste que não fez leito de UTI, não trouxe nenhum dos dois respiradores, ai da gente se não fosse o Bolsonaro, e aí fica com essa perseguição, tudo que Bolsonaro faz, ele tomou a cloroquina, não pode, ele está falando com o povo, não pode, ele usou máscara errada, uma perseguição doentia, psicopática, um pessoal que não tem mais o que fazer, aí fica perseguindo. Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, se você, meu amigo, não quer usar cloroquina, não use, mas pare com essa mania de querer botar o bedelho na vida dos outros e deixe que a família e o médico decidam. Para com essa história de proibir tudo. Você quer ficar em casa sem trabalhar? Fique em casa e não trabalhe, mas deixe quem quer trabalhar, rapaz. Essa história de fechar comércio, então, Feira, é lamentável. A gente está tratando de vidas, e essas pessoas que dizem se preocupar tanto com vidas estão impedindo a salvação dessas vidas. Impedindo porque não permite o tratamento precoce, porque não quer usar a cloroquina, porque não cria leite o suficiente, porque não comprou sequer um respirador. E aí quer que a gente acredite nessa conversa mole e fiada. Não cola mais, as máscaras estão caindo. Lamentável se politizar dessa forma a ponto de levar pessoas a perderem suas vidas e seus entes queridos. Voto com o relator. Lúcio, eu lhe pergunto, agora já dando uma virada, já que você falou em queda de máscara. Que história é essa que o senador Alessandro foi reprovado em uma sabatina do movimento Brasil 200, né, que é comandado e coordenado, né, nacionalmente por você? Meu amigo, essa fala tem repercutido aí, e eu tenho convicção de que ele sabe muito bem de como isso aconteceu. O nosso querido amigo João Fonte, ele relata muito bem essa história. Nós convocamos, se não me engano, foram 12, 14 pré-candidatos na eleição de 2018 para serem sabatinados pelo nosso agrupamento, pela nossa tropa, porque nós não fazemos nenhum tipo de apoio, deflagração de apoio à candidatura de forma impositiva. É o nosso grupo que decide quem está pronto, quem está apto para nos representar. Nós somos genuinamente um grupamento que está alinhado no espectro político à direita, então a gente não tergiversa, não tem conversinha centro-esquerda, não, a gente é de direita no espectro político, no espectro econômico nós somos genuinamente liberais,
e no espectro de valores e costumes nós somos conservadores, genuinamente e sem medo de errar. Nós defendemos os valores cristãos, judaico-cristãos, somos contra aborto, contra apologia a drogas, contra a militância de sexualização de crianças. Então, partindo-se desse pressuposto, os candidatos a gente sabatina para ver até que ponto eles podem nos representar, caso eleito. E nessa fatídica sabatina que tinha o Milton Andrade sendo sabatinado, o pastor Antônio dos Santos, o Aécio Oliveira, diversas personalidades que foram sabatinadas, o Alessandro estava lá, e as suas respostas não foram convincentes, não trouxeram para nós uma segurança a ponto de deflagrarmos o apoio e iríamos sair no ano de 2018 sem apoiar nenhum tipo de senador. Apesar de 2 vagas, sairíamos com o voto livre do nosso grupamento. Votem de acordo com a sua consciência. Contudo, o senador nos procurou quando ele estava em quarta colocação, e disse assim: Lúcio, eu preciso que vocês reconsiderem, porque eu acho que a gente tem chance de ganhar, meus números estão subindo, estou em ascendência, queria pedir que vocês reconsiderassem, fizessem um novo encontro, uma nova sabatina para eu assumir as pautas de vocês. Fizemos esse encontro, ouvimos ele, firmamos um compromisso de pautas e saímos em defesa da campanha dele. Contudo, ajudamos a elegê-lo, não fomos apenas nós, diga-se de passagem, e aí ele fez tudo ao contrário do que se comprometeu conosco. Ele soltou até uma matéria meio desaforada aí, dizendo que eu tenho sempre falado que ele assumiu o compromisso que não cumpriu, e ele soltou a matéria desaforada dizendo assim que ele não tem compromisso de defender bandido. Bom, se nossa defesa em relação a Bolsonaro, ele diz que não tem a obrigação de defender bandido, então fatalmente ele está insinuando que Bolsonaro é bandido. Eu queria que ele só provasse aonde é aquele bandido. Se tem uma coisa que não se pode chamar Bolsonaro é de corrupto. Pode chamar ele de tudo, de durão, de machão, de bruto, mas corrupto não pode. Então, ele foi reprovado, fizemos o apoio mesmo assim, eu adesivei o meu carro, panfletei, pedi voto para ele, e transformou-se aí numa infeliz decepção. Não tenho nada pessoal contra o Alessandro, respeito ele enquanto pessoa, mas enquanto parlamentar, e sido uma vergonhosa decepção. O parlamentar que foi eleito, Ferreira, perceba, foi eleito pela internet, basicamente pela internet. O senador teve a campanha mais barata do país, quiçá do país, eleito via WhatsApp, via viralização rede social, e agora quer censurar, quer conter a liberdade que a gente tem na internet. É uma incoerência tão grande. É um senador que foi eleito pelos eleitores de Bolsonaro, quando foi eleito mostrou-se completamente oposto às pautas de Bolsonaro. Então, um desalinhamento gigantesco, e assim, a sabatina a qual ele foi reprovado, ele nos pediu uma reconsideração. Eu, particularmente, meu carro tinha cheio de adesivo de Alessandro, e hoje me arrependo de quem eu pedi voto a ele, o voto que dei a ele, mas serve. Por isso que o eleitor de Bolsonaro está tão escaldado, sabe, Ferreira? Está tão calejado por conta das Joyce Hasselman da vida, dos Alexandre Frota, Dória, Witzel, está extremamente escaldado e calejado para que não aconteça de novo nas próximas eleições essa decepção. Ô Lúcio, essa questão inclusive da, entre aspas, fake news, né, para motivar esse projeto, lógico que a partir do momento que isso será submetido a uma comissão para dizer o que, na hora que agradar, não é. E na hora que desagradar, será fake news e terá censura. Isso está muito claro, né? Pois é. Como assim alguém vem dizer para mim que as minhas verdades e convicções são rotuladas por terceiros? Por quem vai dizer o que é verdade ou mentira é uma outra pessoa. Como assim? Não faz nenhum sentido. Se eu disser, eu costumo dizer nas entrevistas, Ferreira, que eu estou falando, se eu disser que o meu Jesus Cristo, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou, a minha fé é de confissão pública. Se eu disser que eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e que hoje ele está vivo, eu não quero que ninguém venha rotular a minha informação, carimbando ela de que a ciência não comprovou isso, de que isso é uma fake news, que isso é uma mentira, que eu sou mentiroso. Eu não quero. Isso é fé, né? Isso é fé, né, Lúcio? Estou dizendo isso é fé, né? Isso é fé. Não quero que o que eu trate com a minha esposa, alguém fique monitorando a minha conversa com a minha esposa para saber se eu estou passando para ela uma fake news, ou com o meu grupo da família, ou com o meu grupo de amigos, do futebol, enfim, não faz nenhum sentido. Isso é uma afronta às nossas liberdades mais básicas. Não tem que ninguém ficar sabendo o que a gente fala.
é verdade. Quer dizer, se eu disser, então eu sou contra o aborto. Então se eu chegar e dizer assim, não, retirar a vida de um bebê de 3 meses no útero da mãe, isso é um assassinato de um incapaz, é um assassinato de uma criança. Aí eu não quero que ninguém rotule dizer, não é assassinato, porque ali era um bolo de células, ali não era um ser vivo, era qualquer coisa menos ser vivo, era um resto. Não era um resto. Para mim, aquilo ali não é o corpo da mãe. A mãe tem o corpo e o coração dela, o bebê tem o corpo e o coração dele. Então eu não quero que ninguém venha dizer, o gênero biológico humano é dividido entre homens e mulheres. Isso é mentira porque o Facebook diz que tem 300 gêneros. Meu amigo, o problema é do Facebook, na verdade, para ele, e eu o respeito na verdade dele, mas a minha verdade respeite, e para mim isso é verdade, a minha fé. Então ninguém venha meter o bedelho nas minhas convicções. Eu acho que o senador Alessandro foi eleito pela internet, foi eleito pela viralização, o cara foi eleito por essa plataforma e agora ele quer tirar dos outros o direito de que essas pessoas possam ter liberdade na internet. Lamentável, uma vergonha, um projeto que não existe em lugar nenhum do mundo, até a ONU, que é uma instituição ideologizada muito mais à esquerda, até a ONU veio dizer que esse projeto é um perigo. Então, não faz nenhum sentido, é uma pena. Uma pena. Muito bem. Lúcio, falando agora de eleição, o Movimento Brasil 200, ele tem um encaminhamento de filiação partidária dos seus membros para um único partido, ou ele é aberto para que as pessoas estejam filiadas naquele partido que ele melhor se identifica? Então, Ferreira, nós somos na verdade não somos mais um movimento, a gente cresceu, amadureceu um pouquinho, somos agora um instituto a nível nacional. Eu sou coordenador nacional e temos núcleos em quase todos os estados desse país, por conta do case de sucesso que foi o nosso núcleo aqui do estado de Sergipe. O coordenador aqui no estado de Sergipe chama-se Igor Sidarca, até bem pouco tempo era o Dilermando Júnior. E nosso agrupamento ele é suprapartidário, ele é um agrupamento que ele não... Pronto, vou dar um exemplo muito pragmático para você. Eleições passadas, nós declaramos apoio ao Milton Andrade, que era do PMN, ao deputado federal Laércio Oliveira, que era do PP. Senador, nós inicialmente saímos sem ninguém, né? Depois que o senador Alessandro pediu e insistiu demais, a gente acabou ajudando ele, que era a Rede, e o Bolsonaro, que era a PSL. Então perceba, uma miscelânea aí de partidos que comprova que nós somos muito mais ligados a propósitos, projetos, pessoas, do que partidos. Então partido é meramente uma sigla para que você consiga colocar o nome à disposição, tendo em vista que a nossa legislação eleitoral não permite candidatura avulsa. Ou seja, é muito bacana se pudéssemos ter candidaturas avulsas, mas não temos. Então, considerando isso, o nosso instituto, não mais movimento, ele é suprapartidário e a gente elege os melhores nomes, as melhores pessoas, independente da sigla que ela está. Detalhe, é óbvio que existem partidos que não tem nenhuma condição de dar liga conosco. Então não tem nenhuma possibilidade de a gente apoiar alguém do PT, é zero de chance. PSOL, PCdoB, é absolutamente nula a possibilidade, PCO, esses partidos mais malucos à esquerda, a gente não tem nenhuma condição de andar junto com eles, porque nós somos exatamente o oposto dessa maluquice toda aí. Mas aí eu lhe pergunto, e já que nós estamos aí numa pré-campanha, digamos assim, o Lúcio hoje está afiliado a qual partido? Eu estou afiliado, sim, no Partido Avante. Certo. 70 é o número. O Partido Avante, ele hoje, ele tem um presidente municipal, que é o Valdir, presidente estadual, que é o Clóvis, e um presidente nacional, que é o Tibé. Ele é um partido que ele faz parte, inclusive, da base, né? Não é um partido de confronto a Bolsonaro. E eu coloquei o nome à disposição desse partido por conta de um pedido, uma orientação que eu recebi de amigos do governo federal. Eu nunca fui, na minha vida, filiado a partido algum. Eu milito em defesa das causas que eu defendo como causas de vida, não são causas eleitorais. Eu nunca filiei o meu partido meu nome é partido algum. E aí agora, por orientação de amigos que eu tenho, que me orientam no governo federal,
dentro do prazo eleitoral, me filiei ao Partido Avante, né, conheci o presidente nacional, Tibé, conheci o presidente municipal, Valdir, o Clóvis, o presidente estadual, pessoas que eu reputo uma alta conta. E aí me mantive filiado e coloquei meu nome à disposição, né, que surgiu toda essa movimentação dos eleitores de Bolsonaro que não se sentem representados aos nomes que estão à mesa aí. São muitos votos, e todas as pesquisas, inclusive a grande imprensa, têm falado exatamente que no Nordeste a polarização das eleições presidenciais se repetirá. É uma ligação minha ou sua que está entrando? Eu acho que é minha. Já cancelei aqui. Uhum. Então é isso. Não, você falava aí dessa questão das pesquisas e que isso termina sendo um motivo a mais para que vocês possam ir afunilando nessa decisão. Ou já é decisão? Não, nós estamos convictos que precisamos, na verdade, sim. Seria uma insanidade, né, todas as pesquisas, imprensa, afirmarem isso claramente, que a eleição será composta por uma cadeira da esquerda e uma cadeira de alguém aliado a Bolsonaro, alinhado de alinhamento e aliado de aliança. Então, alguém aliado e alinhado com Bolsonaro ocupará uma cadeira do segundo turno e a outra cadeira do segundo turno será um alinhamento mais à esquerda, porque a esquerda não tem mais votos para botar duas pessoas no segundo turno, ela perdeu votos ao longo aí desses últimos anos, e aí será mais uma nova polarização. A Folha de São Paulo escreveu sobre isso recentemente, logo a Folha, né, que é um jornal mais ideologizado, muito mais à esquerda, mais com a tara de ficar espancando o presidente. Então, até a própria Folha considera que teremos nas capitais do Nordeste eleições nas capitais polarizadas. O Flávio Dino, governador do Ceará, falou que está com medo da esquerda não ocupar as cadeiras nas capitais do Nordeste, falou que vai mudar o nome do PCdoB, vai se fundir aí ao PSB, o partido PSB vai ter aliança com o PCdoB, que vai mudar de nome para se esconder aí do ranço que ele tem em relação à imagem, para tentar ganhar alguma cadeira nas capitais do Nordeste. Então, dada essa consideração, saiu recentemente, ontem eu acho, que Bolsonaro começou a aumentar o índice de satisfação dele, por conta, inclusive, até Ferreira, ele começa a avançar o nível de satisfação, do grau de satisfação com o Bolsonaro e cair o índice de rejeição nas classes menos favorecidas e mais humildes por conta dos R$600, dos R$1.200, em que essas pessoas começaram a descobrir, Ferreira, quem é o Bolsonaro, que se não, de Sergipe se não fosse ele, que se fosse depender do governador e do prefeito, estavam aí todos com suas fontes de renda secadas e sem dinheiro na mesa, nem no bolso. Então, baseado-se nesse avanço da base eleitoral de Bolsonaro nas classes mais menos favorecidas, mais humildes, por conta desse auxílio emergencial, por conta dele ter segurado os empregos do trabalhador, com as contratos de suspensão de trabalho, com pagamento de salário. Esse aumento da base, eu tenho falado em todas as entrevistas, está parecendo até repetitivo, eu vou falar para você. Bolsonaro saiu vitorioso no primeiro turno com 120 mil votos. O Haddad teve 85 mil, é uma frente muito grande. Eu estou falando isso para todo mundo. Essa entrelinha, há informações nas entrelinhas dessa votação que são muito sérias para serem apuradas. Poxa, 120 mil votos no estado de esquerda, na frente do Haddad com 85 mil votos. Então, no segundo turno teve 140 mil votos, ainda subiu mais 20. Certo que Haddad no segundo turno venceu, mas venceu com uma diferença apertada. Ele conseguiu assumir os votos de todos os demais candidatos, ou seja, não foram votos para o Haddad, não foram votos diretos para o candidato do PT. Então, isso tudo quer dizer alguma coisa, ou seja, se no início do governo Bolsonaro, quando ele não tinha aumentado a popularidade dele, ele estava com 140 mil votos na capital, em Aracaju, imagine como é que ele está de voto hoje, com esses R$600, esses R$1.200, sustentando o emprego, pagando salário. Então nós entendemos que tem uma responsabilidade muito grande nas mãos do eleitor de Bolsonaro aqui no estado de Sergipe, na capital de Aracaju, e a gente vai fazer jus a essa responsabilidade, a gente não vai deixar perder essa oportunidade. O momento é muito propício para que o Bolsonaro possa fazer o prefeito da capital de Sergipe. Nós estamos convictos disso, que será eleito no segundo turno
um prefeito alinhado a Bolsonaro, e é por isso que a gente colocou o nome à disposição. Estamos conversando com o presidente estadual do partido, por exemplo, o Gomes, para que a gente possa conseguir dar viabilidade. A política é uma arte de aliança, a política é uma arte, não é uma arte do eu sozinho, não é uma arte do isolamento, não é uma arte da construção política por si só. A própria terminologia da palavra fala que é a arte de você construir para um bem comum de todos, social, e não para si mesmo. Então, a gente está conversando com o presidente do partido para ver o que faremos desse espólio de Bolsonaro, desses centenas de milhares de votos aqui. O que é que nós faremos? Vamos assumir que merecemos uma novidade, merecemos algo novo na capital ou não? Então, baseado nisso, a gente vai se deflagrar com a candidatura mais alinhada ao presidente. Perfeito. Ô Lúcio, quando você fala nessa questão dos partidos que aí estão postos, as suas candidaturas, neste caso o Avante, tendo aí o Lúcio Flávio com o seu nome à disposição, estaria de porta fechada para entendimentos? Outras siglas? Não. Assim, eu quero deixar claro que o presidente do partido é Clóvis. Seu Clóvis, ele tem autoridade e autonomia para responder em nome do partido, mas nós estamos em tratativas juntos, em comum. E eu preciso deixar muito claro, a gente não vai tirar foto nem abraçar qualquer um, nem todo mundo. O eleitor de Bolsonaro é muito consciente, ele é politizado. A gente tinha um país, alguns anos atrás, que ninguém sabia sequer o nome dos ministros. Hoje nós sabemos o nome de quase todos os ministros, especialmente os que estão mais ativos. Então a gente sabe quem é o ministro de Direitos Humanos, a gente sabe quem é o ministro de Desenvolvimento, o ministro da Educação, o ministro da Saúde, o ministro da Economia. A gente sabe hoje que é algo que a gente está discutindo. Então, o eleitor de direita, liberal, conservador, ele está muito politizado. Então, a gente, obviamente, que não vai tirar foto com todo mundo, não vai abraçar todo mundo. A aliança é algo que pode ser de mão única. A gente pode entender que alguém acredite na gente, da mesma forma que a gente pode dizer assim, olha, mas nós agradecemos, mas nós não acreditamos na sua pessoa. Então, a gente não vai fazer esse ideologismo ou qualquer coisa para vencer ou para ganhar. Não faremos qualquer coisa para vencer ou para ganhar. Nós temos convicções muito bem resolvidas ideologicamente falando. Então, por exemplo, e aí eu vou exagerar aqui, só para você ter uma noção, é impossível uma aliança com partidos alinhados à esquerda. Completamente impossível. Não tem nenhuma chance da Liga. Pessoas que estejam aí envolvidas em práticas de corrupção, pessoas que porventura sejam inimigos do governo federal, perseguidores do governo federal. Então, é impossível, ainda que, mas vai viabilizar. Não, mas a gente não quer viabilizar de qualquer jeito, a gente não quer viabilizar qualquer custo, a gente não quer ocupar poder de qualquer forma igual aos outros, nós não queremos isso. Mas as alianças serão estudadas sim, nós não temos nenhuma pretensão de sermos puristas a ponto de sermos tipos nazistas, que só a gente presta. Nós não somos puristas, nem nazistas, nem eugenistas. A gente sabe que há possibilidade de alianças para nos viabilizar, mas alianças que não destoem com o que a gente acredita, Ferreira. A gente pode sim dar pujança à candidatura sem se sujar, sem ser mais do mesmo. Não seremos mais do mesmo, não vamos fazer foto de qualquer um, selfie, não vamos abraçar, não vai subir palanque qualquer tipo de político, não. Isso, para honrar o voto de quem votou Bolsonaro, é uma obrigação. Quem votou em Bolsonaro merece o direito de não ter o seu candidato com foto ou abraçado com qualquer um. Eu vou insistir, porque afinal de contas eu estou falando com Lúcio, que é coordenador nacional do Instituto e hoje membro filiado do Avante, que tem a presidência de Clóvis Silveira. A insistência é exatamente pelo seguinte: um pouco mais atrás, e aí ainda não tinha qualquer surgimento dessa possibilidade de uma candidatura dentro do Avante, mas tinha o surgimento, e isso está publicizado aí, de uma possível aliança com o prefeito atual Edivaldo Nogueira, né, em conversa inclusive mantida com o Clóvis Silveira. Isso também está descartado? As nossas conversas com o Clóvis, elas não caminham nessa direção.
Eu já sinalizei ao presidente do partido a minha intenção de independência desde a minha filiação, em que eu não subiria palanque com qualquer que fosse o prefeito ou o candidato a prefeito que o partido apoiasse. Por exemplo, Edivaldo Nogueira não contará com meu apoio, ainda que houvesse a possibilidade do Avante apoiá-lo. Não contaria com meu apoio, eu não subiria palanque com este candidato e não teria nenhum tipo de material eleitoral meu vinculado a esse nome. Então eu tenho consciência da minha origem, das minhas convicções, e esse é o tipo de aliança que para nós ela é completamente inviável. As conversas que eu tenho tido com o presidente Clóvis, elas não caminham nessa direção. Inclusive já temos, eu posso lhe dizer em primeira mão já, não tenho problema nisso, vai ter exclusiva aí agora, que já temos uma reunião marcada com algumas pessoas do governo federal para dar adiantamento exatamente a essas definições da nossa candidatura autoral. Então é óbvio que a palavra final é do presidente da municipal, do presidente da estadual, do presidente da nacional. Nós temos 3 esferas de presidência do partido aí, especialmente também, que não pode ser descartado, o presidente municipal, já que as eleições são municipais. Mas o caminho para a aliança com o Edivaldo, eu considero muito difícil, dado o caminhado das nossas conversas, da evolução das nossas tratativas. Eu ousaria dizer, até acho bastante improvável. E como em política nada é impossível, eu lhe digo, se isso viesse porventura acontecer, o pré-candidato Lúcio Flávio não seria jamais base de apoio a Edivaldo. Bom, isso quem está falando, na verdade, é Lúcio Flávio, né? Mas, evidentemente que já com, digamos assim, eu vou usar o termo da gente aqui, com o pé atrás no que possa ocorrer. Seria isso? Não, eu não tenho pé atrás, não. Eu confio no Clóvis. Eu confio bastante nas conversas. O presidente Clóvis, ele é uma pessoa muito tarimbada, ele não é novato na política. Ele sabe muito bem todos os meandros de bastidores, já fez muita campanha eleitoral, e ele sabe dos caminhos que tem dado. Ele, inclusive, saiu hoje, se não me engano, a nota no Fax Aju, falando exatamente, ele confirmando que está, sim, tentando viabilizar uma candidatura própria do Avante. Isso foi uma entrevista que ele deu, eu nem participei disso, nem sabia, fiquei sabendo assim que publicada, ele confirmando, chancelando que sim, estamos caminhando para uma candidatura própria. É óbvio que isso ela tem que se tornar viável e pujante, para valer a pena todo o sacrifício e investimento, e para que os eleitores nos ajudem e se somem nessa maratona aí da gente tentar fazer um Aracaju diferente, sem as mesmices que temos tido há tantos anos aí. Ô Lúcio, um outro fator. Quando você chegou no Avante, vou me filiar, decidiu por uma filiação a partir de recomendação, inclusive, de amigos, como você já disse, da capital federal, né, com alinhamento e aliança com o governo Bolsonaro. Essa era uma perspectiva de candidatura já majoritária ou você chega para uma das hipóteses, ou majoritária ou proporcional? Não, a gente não chegou com essa pretensão, não. Eu, como um bom soldado das trincheiras que há 10 anos milito em defesa dos valores da fé, conservadores, de direita, liberal, há 10 anos que eu o faço e nunca me filiei, nunca me candidatei. Então, como um bom soldado dessas trincheiras, eu me filiei sem nenhuma pretensão, absolutamente nenhuma pretensão, e aí depois começaram-se as sinalizações que poderia haver uma boa possibilidade da gente conseguir organizar a tropa bolsonarista de Sergipe, que entregou um capital político tão grande nas últimas eleições, para a gente organizar, tornar viável uma candidatura ou parlamentar, de vereador, ou majoritária, e isso foi se avolumando. Isso nasceu, inclusive, importa deixar claro, Ferreira, dos eleitores. Isso não nasceu do partido. O partido diz assim, olha, deixa eu olhar para a Lúcia aqui, vamos empurrar a Lúcia, que era normalmente o modus operandi da velha política, né? Não foi assim. Uma coisa orgânica, a gente chama isso de uma coisa orgânica e natural, e não
artificial e impositiva. Os eleitores começaram a dizer: ninguém nos representa de quem está aí no pleito eleitoral. Os eleitores de Bolsonaro estão escaldados com todas as traições que aconteceram das pessoas eleitas pelas bandeiras de Bolsonaro e depois que saíram, estragaram tudo. Então, partindo-se disso, com as pessoas muito escaldadas, disseram: a gente não vai votar em ninguém que está aí, vai ter que ser você, Lúcio, pode botar teu nome aí, te vira, e a gente vai pra guerra, vamos pro pau. Isso foi assim que aconteceu organicamente, naturalmente, espontaneamente. Essa talvez seja a quinta entrevista que eu estou dando, porque isso foi deflagrado ontem. Né? A gente começou a desenvolver e construir, eu estava em São Paulo na semana passada, na Coordenação Nacional do Brasil 200, lá na Matriz em São Paulo, e aí consensuamos isso, e aí semana que vem estaremos em Brasília. Então isso foi muito recente, dado todo o calor dos eleitores de Bolsonaro, que são muitos, que são valorosos. Veja, eleitor de Bolsonaro bota fio na rua, bota outdoor em Aracaju, o eleitor de Bolsonaro vai panfletar em final. Então a tropa, ela é muito fiel, e aí baseado nesse chamamento da tropa, coloquei o nome à disposição, tá aí, pra gente tentar mudar a capital, fazendo algo diferente do que nunca antes ou outrora a gente tem visto aí, os mesmos de sempre. Claro que aí já estamos para os finalmente, Lúcio, até para poder lhe liberar, porque com essa provocação e esse surgimento, acredito que sua agenda deve estar vasta, mas eu já lhe digo exatamente o seguinte: claro que agora eu diria que o caldeirão ferveu um pouco mais dentro desses fóruns internos, tanto do movimento quanto no próprio Avante, com essa questão do adiamento das eleições e os procedimentos para a convenção e tudo mais, não é? Eu não entendi a pergunta, Ferreira, desculpa. Eu estou dizendo, esse caldeirão começou a ferver um pouco mais, até porque até há 10 dias atrás, eu diria, ou até segunda-feira, ontem, não se falava nessa possibilidade, dessa candidatura apoiada pelo presidente Bolsonaro em Aracaju. Então, eu pergunto de forma mais objetiva: o adiamento das eleições e, consequentemente, as suas regras fizeram com que isso surgisse também? Sim, com você foi muito feliz nisso que você falou, você foi na veia, na mosca. Somente o adiamento permitiu que isso se tornasse viável e possível, somente isso. O presidente Bolsonaro deu, inclusive, entrevista recentemente falando que até o final do ano ele vai fazer uma incursão e uma maratona no Nordeste, todas as regiões do Nordeste ele vai passar. E a gente vai trazer ele aqui também. Então, sim, o adiamento das eleições tornou isso tudo muito viável. Nós acreditamos com muita clareza que temos condições reais, matemáticas, eleitorais de fazer o próximo prefeito da capital. Isso é extremamente factível. E aí é caminhar para a construção disso, convocar a tropa para poder fazer um futuro novo aí, depois do que a gente recebeu nessa pandemia, o quanto que Aracaju sofreu aí nessa pandemia. Sofreu um bocado. Lúcio, como a última pergunta, composição puro sangue numa possível chapa majoritária, ou essa aí seria uma questão para outra conversa mais adiante com os velhos, com os companheiros? A gente só compõe com quem a gente tem convicção. É o mesmo perfil para tirar um selfie, no caso. Exatamente. Entendi. Aquela resposta do selfie é exatamente a composição. Não temos interesse Ctrl-C, Ctrl-V, né? Temos interesse em compor para alinhar. Para ganhar, não. A gente entende que pode ganhar nos mantendo fiéis ao que a gente acredita, sem envergonhar nossa biografia. A gente entende que é possível fazer isso sim, sem purismo também. A gente também não é extremista a ponto de dizer que só a gente presta, não. A gente entende que há possíveis composições que a gente entende que são saudáveis, salutares. A gente entende sim, tem gente boa em alguns lugares. Em alguns não tem quase ninguém, mas outros a gente entende sim que é viável. Então a gente não é purista, está com um canal de diálogo aberto, não somos intransigentes, não somos raivosos nem odiosos. Mas não é com todo mundo que a gente tira foto, não. Muito bem. Lúcio, eu queria deixar aí esse tempo final para que você pudesse se dirigir aí aos aracajuanos, aos sergipanos, a esses que, assim como você também, tem essa convicção pelo presidente Jair Bolsonaro no comando da nação,
e fazer essa convocação, né, que você está aí iniciando, eu diria, essa caminhada com a pretensão de comandar a capital de todos os sergipanos. Fique à vontade, Lúcio. Ferreira, eu queria agradecer muito a oportunidade que você nos deu para falar com os seus ouvintes. Eu quero dizer aos aracajuanos que não percam a esperança. Há, sim, chances da gente fazer de Aracaju tudo aquilo que a gente sempre sonhou, tudo aquilo que a gente sempre esperou, ou tudo aquilo que prometeram e não cumpriram. Eu quero colocar os meus canais de contato à sua disposição, as minhas redes sociais. Eu tenho um Instagram que não é um Instagram eleitoral, é um Instagram da minha vida, é um Instagram pessoal. Eu deixo ele à disposição de vocês. Ele é Lúcio FM Rocha, @Lúcio FM Rocha no Instagram. O meu perfil no Facebook é Lúcio Flávio Rocha. Então, a minha vida é um livro aberto. Eu não sou daqueles que apagam fotos para tirar vestígio do que era. Eu sou o que sou cristão, com valores morais bem resolvidos, e quero deixar a minha vida à disposição de vocês, as nossas bandeiras. Eu quero dizer que Bolsonaro tem condição de fazer o próximo prefeito da capital de Sergipe. Estamos conversando com o governo federal exatamente para tentar viabilizar isso. Precisaremos que você mantenha a chama da esperança acesa, porque você pode mais do que você imagina. Obrigado, Ferreira. Obrigado a todos os ouvintes. A gente está realmente com a agenda bem apertada, conversando com todos os grupamentos, grupos de WhatsApp, grupos de apoiadores de Bolsonaro, os ruralistas, os médicos, os servidores, as mulheres com Bolsonaro, enfim, estamos com vários grupos, o próprio Brasil 200. Quero mandar um abraço para o grupamento Brasil 200, aqueles a que eu tenho a honra de ter fundado e de fazer parte deles. Quem quiser nos seguir, Brasil 200 Sergipe, está nas redes sociais também. E é isso. Continuo à disposição de todos nas minhas redes sociais. Um forte abraço. Obrigado, Ferreira, pela oportunidade. Viu? Um abraço, Lúcio. Sempre à disposição também, amigo. Sintonianoticias.com. Jornalismo independente.